Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. As palavras, a melodia, o caráter poético, de verdade nos ajudam a rezar. O livro dos Salmos tem essa capacidade de nos ajudar a entrar em contato mais íntimo com o divino, com o sagrado, porque nasceu do profundo do coração do salmista, ou dos salmistas. Nós estamos nesse período agora estudando os livros proféticos, os poéticos, aliás, e os livros sapienciais. E o próprio nome já ajuda a indicar que eles têm um toque de poesia. Aquilo que vai caminhando na direção do artístico é exatamente aquilo que brota da alma e fala à alma, ao mais profundo de nós mesmos. Por isso, ter alegria de acolher você hoje que escolheu esse pedacinho do seu tempo para aprender um pouco mais sobre o livro dos Salmos. A gente preparou com todo carinho. Nós convidamos o Walter e a Maria Helena, que são aqui da nossa paróquia, da nossa comunidade, e eles começaram cantando conosco o Salmo 65 da Bíblia Sagrada. Os Salmos são designados em hebraico pelo termo Terrilim, que significa cânticos de louvor. O salmo que nós acabamos de cantar dizia na antífona: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. É um louvor. Em grego, a palavra é psalmoi, ou seja, cânticos acompanhados ao som do saltério, ou ainda oração cantada e acompanhada com instrumentos musicais. Então, Terrilim significa cânticos de louvor. E psalmoi, que é em grego, significa oração cantada e acompanhada com instrumentos musicais ou acompanhados com o saltério. É importante a gente guardar esse termo, porque o termo saltério, hoje na nossa literatura, significa o conjunto dos salmos, é o saltério. Mas vem da palavra psalterion, uma palavra grega, que é um instrumento musical de cordas tocado para acompanhar estes cânticos de louvores. Então, quando alguém diz, ensina na igreja, que os salmos deveriam ser sempre cantados,
É porque eles foram escritos e pensados com notas musicais. O saltério, que é o conjunto dos salmos, colheu esse nome do instrumento musical, psalterion, um instrumento de cordas que foi pensado exatamente para ser tocado quando esses hinos fossem usados em determinado momento, para oração pessoal, para oração litúrgica. Do mesmo jeito que os egípcios, os povos da Mesopotâmia, os habitantes de Canaã, também o povo de Israel começou a cultivar e escrever suas poesias líricas sob as mais diversas motivações. Passando pelo livro dos Salmos, a gente vai perceber que existem momentos de pedido de perdão, de louvor, de gratidão, de reconhecimento, de súplica. Os mais diversos momentos inspiraram que fossem escritos esses hinos. Vários livros da Bíblia, no Antigo Testamento, trazem exemplos desse caráter poético, como, por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo 15, nós temos lá o Cântico de Moisés. O Cântico do Poço, no livro dos Números, no capítulo 21, o Hino da Vitória de Débora, também é uma poesia, está no livro dos Juízes, no capítulo 5, e a elegia de Davi sobre Saul e Jonatas, está no segundo livro de Samuel, no capítulo 1. E também os panegíricos, os elogios de Judas e Simão Macabeu, no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 3. Há pouco, nos outros vídeos, nós aprendemos um pouco sobre o livro dos Macabeus. Ainda são exemplos desse caráter poético dos textos, alguns textos no Novo Testamento, como, por exemplo, o Cântico do Magnífica de Maria, o Benedictus de Zacarias e o Cântico Nunc Dimittis de Simeão, quando acolhe Jesus, levado por José e Maria ao templo para se apresentar. O livro dos Salmos é o primeiro livro da Bíblia a falar do Messias e do seu reinado. E é o maior livro da Bíblia. Ele é formado por 150 hinos, ou 151, segundo a Igreja Ortodoxa. E nós vamos aprender que esses números variam um pouquinho por causa das divisões dos textos. Alguns salmos nós chamamos de salmos proféticos. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. O Salmo 91 e muitos outros são considerados proféticos ou messiânicos pela teologia do cristianismo. Por quê? Porque eles apontam a vinda do Messias e são citados com frequência no Novo Testamento, com o objetivo de identificar Jesus, o Cristo, como o cumpridor daquela promessa já escrita lá nos Salmos do Antigo Testamento. O Salmo 2, por exemplo, fala do reinado do ungido de Deus. E aí, algumas citações em Atos dos Apóstolos, na Epístola aos Hebreus, fazem referência a esse Salmo 2. Já o Salmo 8 fala da glória divina e da dignidade do Filho do Homem. Ele é citado no Evangelho de Mateus e também em algumas epístolas de São Paulo. O Salmo 16 é uma referência à ressurreição de Cristo. No versículo 10, Davi assim profetiza: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Talvez, se você for verificar essas citações, leve em consideração que o número pode estar um adiante ou um atrás, porque as Bíblias variam na numeração dos salmos e nós vamos explicar adiante o porquê. O Salmo 22 fala do sofrimento e da vitória do Messias, que se estende cumprindo na crucificação de Jesus, principalmente devido aos versículos 7 e 18, que respectivamente coincidem com a zombaria experimentada durante o martírio e a repartição das vestes pelos soldados, lá no Salmo 22. Os estudos apontam que esses salmos foram de autoria do rei Davi, esses proféticos que nós citamos aqui agora. E o rei Davi reinou mais ou menos 1000 anos antes do ministério de Jesus na Galiléia e na Judéia. O livro dos Salmos chegou até nós na sua versão grega, ou seja, veio da 70 ou Septuaginta. Em outros vídeos anteriores nós já explicamos de onde vem esse termo, e aí vale a pena você conferir nos vídeos anteriores. E também ele chegou até nós a partir da Bíblia hebraica. Então,
ele veio dessas duas versões, a versão da 70 e da Bíblia hebraica. A versão grega desse livro, como de toda a Bíblia, foi utilizada pelos cristãos convertidos e por São Jerônimo na tradução e na composição da Bíblia Vulgata, que é a tradução em latim dos livros que foram inspirados. Então, toda a Bíblia grega, toda a Bíblia escrita em grego, foi utilizada pelos cristãos e de modo marcante, a gente precisa lembrar disso, São Jerônimo usou os escritos em grego para traduzir e construir a Bíblia Vulgata, que é a Bíblia em latim, depois será a base para as escrituras sagradas no mundo católico. Na Reforma Protestante, então, começaram a procurar alguns manuscritos originais hebraicos para fazer novas traduções. E aí eles perceberam a diferença que havia entre as duas traduções. Quais duas traduções? A tradução da 70, que é a tradução em grego, e a tradução hebraica. Existia diferença de numerações. As versões, apesar de terem o texto completo, diferiam na numeração de capítulos e de versículos. Por que os versículos? É interessante a gente notar isso. A versão grega costuma apresentar, na maioria dos salmos, um versículo de introdução, em que são atribuídos as autorias e apontados os instrumentos que deveriam ser usados quando fossem cantar esses textos. Olha que interessante. Então a versão grega, quando dá essa introdução, numera a introdução com um versículo. Esse versículo sendo então numerado, faz com que a versão hebraica tenha um versículo a menos, porque nela esse trecho com a informação não foi numerado. Deu para entender? Na versão grega, o versículo de introdução que dá as informações sobre a autoria e os instrumentos que devem ser utilizados foi numerado. Na versão hebraica não tem número. O número é o versículo seguinte. Então, a versão hebraica já começa com um versículo a menos, vamos dizer assim. E nos capítulos? Podemos dizer que entre os Salmos 10 e 148, até o Salmo 10 tudo igual. Mas entre os Salmos 10 e 148, a numeração da Bíblia hebraica está uma unidade à frente da numeração da Bíblia da 70 ou Septuaginta e na Vulgata, porque foi traduzida a partir da 70. Então, a 70 e a Vulgata juntam os Salmos 9 e 10 no Salmo 9 da 70 e da Vulgata. E os Salmos 114 e 115 no Salmo 113. São juntados os dois no Salmo 113, sempre da 70 e da Vulgata. E dividem o Salmo 116 nos Salmos 114 e 115. E o Salmo 147 nos Salmos 146 e 148. Eu sei que é uma série de informações muito ligeiras, mas se você ver o vídeo, passar o vídeo de novo, vai dando para você perceber o porquê da diferença da numeração. Então, alguns salmos foram ajuntados em um número só e alguns foram divididos e passaram a ter dois números. Por isso, a diferença grande de numeração. A aplicação dos salmos. No judaísmo e no protestantismo, a numeração usada para os salmos sempre foi da tradição original hebraica. Vocês se lembram que quando nós estudamos outros livros antes dos salmos, nós aprendemos que a tradição protestante traduziu sempre a Bíblia hebraica. Como a Bíblia hebraica não aceitou alguns livros como inspirados, esses livros não passaram à tradição protestante. E como a tradição protestante copiou a Bíblia hebraica, a numeração seguida é aquela da Bíblia hebraica. Daí uma diferença depois para a 70, que dará origem à tradução da Vulgata. No catolicismo, considerando oficial a tradução da Vulgata, que foi feita por São Jerônimo, por muito tempo usou a numeração grega nas suas Bíblias. Mas depois, mais tarde, alguns estudiosos consideraram essa numeração errada, uma vez que alguns salmos que parecem ser um só estão separados, enquanto outros, que são de assuntos bem diferentes, estão juntos. Aí, o que aconteceu? Eles perceberam que a Vulgata estava falhando ao se basear somente no texto da 70, que é o texto grego,
E quando foram descobertos também os manuscritos do Mar Morto, verifique nos vídeos anteriores, você vai entender qual a importância da descoberta desses manuscritos do Mar Morto. A Igreja Católica então permitiu que a tradução das Escrituras fosse feita diretamente dos originais. Isso ficou previsto na Constituição Dogmática Dei Verbum do Vaticano II. Então a Igreja promoveu uma nova tradução e revisão da Bíblia, que se chamou Neo-Vulgata, uma revisão da Vulgata que São Jerônimo tinha traduzido. E dessa vez ela trouxe a numeração dos Salmos a partir da versão hebraica, mas não resolveu a questão apresentada dos versículos introdutórios. A despeito dessa nova tradução católica, é possível encontrar Bíblias católicas ainda hoje que se baseiam na primeira tradução que veio da Vulgata, por seu tradicionalismo. Vou citar um exemplo aqui, uma Bíblia mais tradicional, de caráter mais espiritual, é a Bíblia da tradução Ave Maria. Mas no mundo católico, nós temos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia mais para estudo, a Bíblia de São Pastoral, que é uma Bíblia de leitura mais popular, a Bíblia da tradução da CNBB. Essas versões todas mudam um pouco o caráter e as palavras, pensando qual a destinação dessas escrituras. E é importante que a gente tenha isso em mente, para a gente perceber onde a gente pode aprofundar mais o texto e o porquê da manutenção ou não. Por exemplo, eu citei aqui, como a Ave Maria é um pouco mais tradicional, ela manteve a numeração da primeira tradução que veio da Vulgata de São Jerônimo. Nesse sentido, a gente então vai aprendendo um pouquinho o porquê da diferença de numeração dos salmos. Por que tem número entre parênteses, por que tem número fora. Quando foi feita a revisão, a base se tornou a Bíblia hebraica, mas se manteve a numeração que tinha aprendido da Vulgata. Sobre a autoria dos salmos. Muitos estudiosos afirmam que Davi é autor da maioria dos salmos. Eles são 150, cerca de 74 foram compostos por Davi. E logo depois vem Asaf, é citado no livro dos Salmos, que compôs cerca de 12 hinos. A seguir estão os filhos de Coré, com 9 hinos, e o rei Salomão, com ao menos 2 salmos. É importante a gente lembrar que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e também no livro do profeta Amós, no capítulo 6, falam do talento musical de Davi. Se a gente leva em consideração que o salmo é um hino para ser acompanhado com um instrumento musical, ele é uma música, ele é um canto. Então, aqueles 2 livros, o livro de Samuel e o livro de Amós, dizem que Davi tinha um talento especial. De fato, quando Samuel vai à casa de Jessé e traz Davi para a corte de Saul, Davi tocava harpa para acalmar o rei Saul. Depois, do segundo livro de Samuel, nos capítulos 1 e 3, fala-se do gosto de Davi e do talento como poeta. Isso ajuda a gente a compor a tradição e confirmar os estudiosos que dizem que Davi compôs cerca de 74 dos salmos dos 150 que existem na Bíblia. Alguns salmos ditos de Davi têm no início dos primeiros versículos as circunstâncias em que o rei estava vivendo e compôs aqueles salmos, como por exemplo o Salmo 3º, o Salmo 7º, o Salmo 18, 34, 51, 52, 54. Se você for prestar atenção ali no início, o que o autor, Davi, escreveu, ele está dizendo, está passando uma dificuldade, está com medo da perseguição, está agradecendo, está cantando uma vitória. Eles trazem à flor da própria letra e da própria música o que o autor, aquele que compôs, estava vivendo. Emã, bem como Etan e Moisés, escreveram no mínimo um salmo cada um deles. Mais ou menos 51 salmos seriam tidos de autoria desconhecida. Não tem jeito de comprovar quem escreveu aqueles salmos. O período em que os salmos foram compostos varia muito, percorrendo um espaço temporal aproximado de 1000 anos, desde 1440 a.C., quando os israelitas saíram do Egito, até o cativeiro na Babilônia. Então, quase 440 anos depois
que eles saíram do Egito, existe a composição desses salmos. Muitas vezes os salmos nos ajudam a perceber os acontecimentos históricos, principalmente aqueles acontecimentos relativos à vida de Davi. Eu falei há pouco aqui que o salmo expressa aquilo que ele estava vivendo. Quando, por exemplo, havia fugido da perseguição do rei Saul, no Salmo 18, 52 e 54, e da perseguição do seu próprio filho, Absalão, isso está no Salmo 3, ou quanto Davi se arrepende do pecado com Betsabeia, o Salmo 51, muito usado nas celebrações penitenciais, quando ele está pedindo perdão. O Salmo 137, por exemplo, fala da ruína de Jerusalém e da deportação. O Salmo 126 fala do retorno para Jerusalém. O cristianismo e o judaísmo utilizam o livro dos Salmos, como livro de oração e de cânticos. E ele é também citado no Alcorão como sendo um livro em que a leitura é um verdadeiro bálsamo para a alma. Pensando nisso, nós queremos encerrar esse encontro, esse pequeno, breve estudo sobre o livro dos Salmos, cantando o restante do Salmo 65, que a Maria Helena e o Walter começaram a cantar conosco, hoje ajudados, sustentados pelos instrumentos musicais dos irmãos do Didi e do Vivi, que são aqui da nossa paróquia também, que estão nos ajudando. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor, Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e o meu clamor. Me afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos
seu nome glorioso. O Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.